Para você dizer, na classe A, madeira, papel, plástico, certo? Qual é a melhor técnica de extinção na classe A? Olha, gente, você extingue todos os incêndios por isolamento. Você extingue todos os incêndios. Só é tirar os materiais que não estão queimando e deixar aquele que está queimando se consumir. Então, isolamento não seria resposta para nenhum. Tá certo? Eu pedi a melhor técnica. Então, a melhor técnica na classe A é exatamente o resfriamento. Secundariamente, o abafamento. Tá? Mas, primeiramente, o resfriamento. E para resfriar, eu utilizo que tipo de agente extintor? Qual é o melhor agente extintor? O mais barato e o melhor? A água. A espuma funciona? Funciona. O CO2 funciona? Funciona desde que esteja em ambiente fechado, confinado. O pó químico funciona em todos eles. Mas o melhor para este incêndio é o agente extintor água. Não que quem colocou pó desconsiderasse. Tá? Houve pontuação, mas não houve a pontuação máxima. Quem fez certinho aqui, quem cumpriu todo o ritual, ou seja, informando que é a água, esse aí teve a melhor composição de nota. Tá? Classe B. Gasolina, álcool, graxa, diesel, etc. Qual é a melhor técnica? Abafamento. Não é resfriamento. Até porque o CO2, que muita gente colocou que o CO2 resfria. O CO2 tem uma ação secundária de resfriamento. E mesmo assim, de menor capacidade de absorção de calor. Certo? De troca de calor. Por quê? Porque o impacto de resfriamento do CO2, ele só se dá pela diferença de temperatura que vem da alta pressão para a baixa pressão. Só isso. E mesmo assim, quando ele entra dentro do processo, ele não consegue fazer muita coisa. Tá? Então, a espuma é o melhor agente para a classe B, porque age por abafamento e na superfície, porque a classe B é os incêndios que queimam em superfície. Tá? Classe C, matéria elétrica energizada. Quem botou lá televisão, videocassete, computador, eu aceitei. Tá? Mesmo que não botasse a palavra energizado. Porque o videocassete, o computador, o televisor, sem estar energizado, não é classe C, é classe A. Ok? Então, mesmo assim eu aceitei. Mas na melhor técnica de extinção é exatamente abafamento também. Porque você não usa água para resfriar. Teve muita gente que errou aí. Usou água, né, disse que resfriava. Não se usa água em material energizado. E o princípio é o abafamento. E não é extinção química. Tá? A extinção química é quase que exclusiva para a classe D. Tá bom? E o melhor agente extintor, aí o CO2. E na classe D, o pó químico seco especial, ou o brometo de metila, como alguns colocaram, o tanto outro, a composição do pó químico especial, que também aceitei, é para os metais pirosfóricos, tipo zinco, magnésio, e por aí vai tantos outros metais pirosfóricos. E a extinção química é exatamente a melhor técnica de extinção. Ok? Esse é o quadro mais correto, não que vocês pudessem ter falhado uma coisa ou outra aqui, eu não pudesse considerar. Considerei na maioria dos casos. Ok? E o pó químico seco, ele age em todos eles. Age. Ele é o melhor agente extintor para combater qualquer incêndio. Vírgula. Porém, o melhor agente extintor específico para aquela classe é esses que estão aí. O agente extintor pó químico, ele trabalha em qualquer tipo de incêndio, mas não é o melhor. Ele trabalha em qualquer tipo de incêndio. Desde que ele seja especial, inclusive. Tá? Então, segunda parte. O que é flashover? Flashover é a coisa mais fácil do mundo. Uma palavrazinha define o flashover. Uma única palavra, generalização. E muita gente até foi mais avançado, eu até me emocionei muito, isso é uma coisa que o bombeiro evita chegar nisso. É tudo que o bombeiro não quer, é exatamente chegar a um flashover incêndio. Corretíssimo. Nenhum bombeiro quer que chegue a um flashover. Por quê? Porque é a generalização, é o ponto que atinge todos os pontos de ignição dos materiais no ambiente. Muita gente respondeu maravilhosamente. Teve uma pessoa que respondeu maravilhosamente, foi em fundo e respondeu isso aí. Tá? Então, bastava dizer, é a fase em que o incêndio evolui para a generalização. Todos os materiais entram em combustão. Ok? Terceira parte da segunda atividade. Analisa a questão sobre o diretor Billy, que estava dentro do sistema de emissão daqui, né, tinha um sistema de CO2, foi acionado, no momento do acionamento do CO2, Billy sofreu de uma asfixia grave, teve que ser removido pela brigada de emergência. Certo? Aí você vai ter que explicar, por que Billy sofreu aquela asfixia? Por conta do CO2, que ele é um gás asfixiante. Ponto. Respondeu. Quem foi mais avançou, que falou na questão da homeostase, que falou na questão da inalação do CO2, que entrou na questão da corrente sanguínea, decaiu a pressão, não sei o quê, tudo bem, ótimo. Mas
O básico era dizer, por conta do CO2 que é asfixiante, é um gás asfixiante. Ponto. Resolveu. Tá? E como é que você faria, quais seriam os procedimentos que você faria para poder evitar aquela situação? Primeiro, era querer fazer a exaustão e ventilação. Tá? Vamos colocar, evitar que aquilo acontecesse através de uma central de informações antecipada, que aquilo ali ia entrar, e fazer com que Billy tivesse a informação que ia se soltar o gás. Ou mesmo ele está treinado no sentido de que identificou um incêndio irrompendo na sua sala de trabalho, ele iria fugir. Não obstante a isso, uma exaustão e ventilação forçada, você teria resolvido o problema. Ok? Então, simples. Ventilação e asfixia para o CO2. Ponto. Ok? Vamos lá agora para a atividade 3. A primeira pergunta da atividade 3 foi sobre um caso, né? Nós colocamos que uma empresa de call center que fornece software de alta tecnologia, tem equipamentos caríssimos de alta tecnologia, e você foi contratado para fazer uma análise técnica e sugerir qual o sistema que deveria prevenir aquele processo. Ora, gente, detalhe. Primeiro que você sabe, primeira coisa que você tem que ver, isso é um incêndio de classe C, material elétrico energizado. Então só se usa ali CO2 ou halon ou pó químico seco. Não se usa nada à base de água, nem água nem espuma. Correto? Primeira coisa que você avaliar. Então você já eliminava água e espuma. Ficaria com CO2, halon ou pó químico seco. Bom, agora dos três, qual é o melhor? Qual é a providência? Eu estou com, todos os três apagam. Só que eu estou com equipamento caríssimo de alta tecnologia, sensibilíssimo. Então ele é sensível a agressões ácidas, agressões físicas a ele. O pó químico seco deixa resíduo. Então o pó químico seco não é a solução. Porque você joga o pó químico seco, você apaga, mas você destrói o equipamento. Mas se você usa o halon, que é o melhor deles, ou o CO2, você apaga e não deixa resíduo. Então quem respondeu CO2 ou halon, acertou a pergunta, ok? Então a resposta era simples. Você usaria o sistema de halon ou CO2 com acionamento automático, né, por um sistema de detecção e alarme. Você podia complementar com isso. Mas quem respondeu só halon e CO2, acertou a questão, ok? Segunda parte. A inspeção sobre manutenção de pó químico seco estava puramente, essa resposta estava toda no slide que foi dado naquela aula, toda. Só era fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Não tinha problema, porque não tem que inovar, não tem que interpretar isso. É exatamente fazer uma manutenção semanal, uma manutenção mensal, uma manutenção semestral, uma manutenção anual, uma manutenção bianual, tá? Que essa é a diferença do pó químico seco para os outros, bianual, e uma manutenção quinquenal, que todos eles fazem, e me dizer que manutenção é essa. Estava lá no AVA, estava no sistema, estava na apostila, não tinha muito que tergiversar, nem ter que procurar em outros lugares. Estava lá, só era você, até mesmo você rever a aula em vídeo. Você teria a resposta disso aí tudinho, tá? Muita gente falhou aqui, hein? Vamos lá. Terceira parte da atividade. Numa indústria de celulose, depósito de produtos acabados, esse foi o que deu o maior trabalhozinho. Mas só um ponto que deu trabalho, tá? Que foi o ponto de calcular a unidade extintora e o agente extintor. Mas os demais não teve. A classe de incêndio, não confunda, porque muita gente confundiu, a classe de incêndio para este ambiente, esse depósito, era celulose, então era classe A. Tá? Mas a classe de risco, que inclusive eu informei no próprio fórum, que informei no próprio chat, que passei a mensagem para todo mundo, tá? Era de risco B. Até porque a TSB ainda é de risco B. Para que vocês pudessem ir naquela tabela e ver se é de risco de ocupação B, não é classe de incêndio, é de risco B, classe de risco B. Aí você fosse naquela tabela e viu o parâmetro. Com esse parâmetro você resolvia o resto. O parâmetro era 250 metros quadrados para cada unidade extintora proteger e 15 metros de distância para cada operador caminhar para encontrar um aparelho extintor. Pronto, resolvido. Aí a gente vai agora para os cálculos. E os meios de evacuação que retardam? Também estava lá na apostila, estava lá na aula, foi dito. Os meios que retardam a propagação, parede corta-fogo, porta corta-fogo, pisos e tetos em combustível resistente, vidros entelados e por aí vai. Meio de evacuação, saída de emergência, área de refúgio e por aí vamos. Meio de combate ao incêndio, extintores, hidrantes, sprinkler e por aí vamos, tá? E agora vem o cálculo. Tem duas respostas possíveis. A primeira resposta é o quê? Que você encontrar o ponto equidistante dentro do ambiente dos extremos. Quais são os extremos? As pontas. Cada quina é um extremo. O ponto equidistante é o ponto que estiver no meio.
Daí para notar pela figura que nós temos duas colunas no meio. Ou eu escolhia uma ou escolhia outra. Tá? Então, escolhi a coluna mais à esquerda. Dele eu traçava uma distância de 15 metros, ou seja, desse ponto